Vasco e Corinthians, sábado às 18h30, na Neoquímica Arena, lá em São Paulo, lá em Itaquera. Vai apitar o Anderson Daronco e o árbitro de vídeo será o Rodrigo D'Alonso, de Santa Catarina. Então é um jogo muito importante para o Vasco, que ganhou a primeira de virada do Santos, e se vencer um novo paulista, o Corinthians, vai dar um salto de qualidade na sua participação no Brasileirão. Vai enfrentar o ex-técnico Ramon Dias, né? Junto com o Emiliano Dias. Eu tenho um carinho e um respeito e uma admiração muito grande pelo Ramon, desde os seus tempos de seleção da Argentina e quando passou pelo Vasco da Gama também, como técnico. Pegou o Vasco na última colocação, salvou o Vasco de mais um rebaixamento. Então vai Vasco e Corinthians, sábado, na capital paulista. Agora, uma notícia que foi oficializada no final do dia é de que a Polícia Militar do Rio de Janeiro vetou o clássico Vasco e Flamengo em São Januário, por questões de segurança. Eu vivi alguns clássicos, Vasco e Flamengo em São Januário, e todos eles foram problemáticos. Não teve um clássico que não teve problema. Um deles, nós tivemos muito gás de pimenta, e aquilo ali, eu peguei um restinho daquilo, meu Deus, que sensação horrorosa é respirar aquele gás de pimenta. E a polícia precisa fazer tudo especial, conduzir a torcida do Flamengo, né, de um determinado ponto da cidade a pé até dentro de São Januário, fazer a escolta, devolver a torcida do Flamengo em um ponto de segurança. O jogo fica muito tenso. Eu sei da diretoria querer fazer os clássicos em São Januário, mas por enquanto não tem jeito. A polícia só autoriza o clássico com o Botafogo. É uma questão de segurança. E vou dizer mais, eu já vi jogo com o Flamengo em São Januário, em que, já tem anos, e os mais antigos vão lembrar, alguns torcedores do Flamengo quebraram vários pontos do estádio, destruíram banheiros de São Januário, picharam, fizeram um monte de coisa. Deu trabalho e custo financeiro para recuperar São Januário. Então, a polícia vê esse lado aí, até pela quantidade de efetivo que ela terá que disponibilizar. O que você acha? Quero a sua opinião. Eu não sou dono da opinião, não, apenas dei meu testemunho de ter visto alguns jogos Vasco e Flamengo em São Januário, todos com problema. O que mais aqui que a gente precisa dizer? É que para o jogo entre Vasco da Gama e Puerto Cabello, terça-feira, 21h30 em São Januário, dia 8, restam poucos ingressos para o setor VIP. Arquibancada e cadeira social já estão esgotados, né? E o Internacional tentou a contratação do Puma por empréstimo, o Vasco não aceitou, no máximo admite vender o jogador. Já o Máximo Rodrigues, que não aprovou na sua passagem pelo Vasco, foi emprestado ao Toronto dos Estados Unidos até o final desta temporada. O que você achou? Tem que vender o Puma? Tem que emprestar o Puma Rodrigues? E o Maxi, o que você achou da passagem dele pelo Vasco da Gama? Comente aí. De acordo com a polícia, a decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos dessa natureza. Lucas Pedrosa, você é um cara que sempre fala desse assunto aqui nesse programa, né? Sobre o Vasco e Flamengo dentro de São Januário. Talvez eu enrole um pouquinho a produção, mas eu vou pedir, enquanto eu faço o meu comentário, para eles abrirem a minha página no Twitter e colocarem um vídeo que eu coloquei lá, que é um vídeo onde eu faço uma pergunta ao Beppe. E aí eu acho que seria legal a gente ilustrar para o nosso telespectador. E eu posso falar uma coisa? Sim. Todo Beppe assiste ao SBT Sport Rio, tá? Então eu faço essa pergunta ao beijo para Beppe. todos eles que são muito competentes,
que são caras com muita experiência em segurança de estádio, inclusive virou modelo para o grande Brasil, porque essa questão de ter uma polícia especializada em estádio, isso é uma coisa muito nossa, e a gente foi, né, isso foi melhorando. Um beijo para eles. Se eles quiserem responder, a gente tem todo o nosso canal aqui, vocês sabem, os pinças, um beijo para vocês. Todo o nosso canal aberto aqui pra gente escutar vocês também. Cadê a pergunta do Lucas Pedrosa? Uma pergunta, Albeppe, esse perímetro fica em São Januário? Você sabe responder. Onde fica isso aí? Tijuca. Isso aí é pertinho do Maracanã, nos né? arredores do Maracanã. Aqui é o Colégio Militar, olha. E isso foi no ano de 2025. O Maracanã tá aqui. No início dessa temporada, no clássico entre Flamengo e Fluminense, e foram essas cenas aí que a gente viu. E eu poderia colocar cenas como essa em todos os estádios do Brasil, porque confusão acontece em todos os estádios do Brasil. E quando você fala, Fernando, sobre a competência deles, eu acredito mesmo que unidade ou policial, ele não vai ali para fazer algum tipo de incapacidade, dele ser incompetente, nada disso. Mas quem está tomando essa decisão, com os argumentos que está tomando essa decisão, para mim, é muito questionável. Por quê? Se acontece isso no Maracanã, por que São Januário não pode ter a capacidade de segurança? Por que o BEP não pode fazer uma escolta dos torcedores do Flamengo, que seriam 1.000, 2.000, digamos assim, com 5%, até São Januário? Por que não pode fechar o perímetro de São Januário e só entra quem tem o ingresso? Por que não pode colocar a torcida do Flamengo saindo lá do Maracanã, fazendo a escolta até São Januário, como já foi feito em outras oportunidades? A minha pergunta ao BEP é essa. É só São Januário que tem confusão? O problema é só São Januário? São só as ruas de São Januário que são confusas? Ou como a gente vê nessa imagem aí, a nossa produção pode colocar, por favor. Esse perímetro aí, que eu saiba, não fica em São Januário. Então assim, qual é o problema desse jogo? O Vasco é o único clube que está sendo punido e é o único clube que inclusive pode perder a isonomia do campeonato, porque teoricamente todos os clubes, os 20 da Série A, eles têm direito a jogar 19 partidas dentro da sua casa. O Vasco quer jogar a partida contra o Flamengo e contra o Fluminense futuramente dentro de sua casa. Aí o Vasco vai ser obrigado a sair de sua casa para jogar, em vez de 19, 17 jogos dentro da sua casa. E aí por quê? Por que o Vasco não pode mandar o jogo dentro da sua casa? Por que o Vasco tem que ser o único time do Campeonato Brasileiro que vai jogar só 17 jogos no lugar que mandou? Ah, Pedrosa, porque o Vasco vendeu o mando de jogo. Sim, essa foi uma escolha do Vasco, não uma intransigência, não uma obrigação. E pior, não se sabe onde vai ser o jogo. Por quê? O Vasco da Gama não pode mandar em São Januário, porque eu não sei, por uma decisão do BEP que para mim é completamente incoerente. No Maracanã vai ter evento no dia 18 de uma igreja aqui do Rio de Janeiro, então não sei se o jogo vai estar disponível, e o Maracanã ainda tem a situação do Vasco ser mandante, mas ser visitante, porque não tem renda de bar, não tem renda de estacionamento, não tem renda de camarote, não tem renda de nada, e ainda tem a questão do Nilton Santos, que vai ter um show do Thiaguinho, da tardezinha. Vai ter um show do Thiaguinho lá no Nilton Santos. Maravilhoso! Seja, ninguém gosta do show do meu Thiaguinho, não pode acontecer o jogo no Nilton Santos. E pelo regulamento da CBF, você tem que mandar 35 dias antes para fazer a mudança de praça. Onde vai ser o Vasco-Flamengo, já que o Vasco não pode jogar na sua casa? A questão... O Venê tem alguma informação? O Paquito falou que você tem alguma informação? Eu tenho informação que um grupo de empresários fez uma proposta, tanto ao Vasco quanto ao Flamengo, para levar esse jogo para o Maranhão, São Luís. A proposta chegou no dia 20 de março, o Vasco entendeu que não seria o melhor caminho e o valor para os clubes seria de R$1.900.000, além de pagamento de todos os valores de hospedagem, hotel, e o Vasco tem o direito de não aceitar. O Flamengo iria sem nenhum problema, o Flamengo não seria contra, pelo contrário, o Flamengo até toparia, mas o Vasco tem o direito de não querer levar o jogo para lá, e eu vou além. Eu acho que o Vasco deveria brigar sim para levar esse jogo para São Januário, porque a hipocrisia é o seguinte, muita gente fala assim, eu sou contra a torcida única, e aí é a favor do Vasco não querer levar o jogo para São Januário. Por quê? O Vasco tem o direito de mandar o jogo em sua casa. Se o BEP, se a Polícia Militar consegue garantir show da Madonna para 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, por que não consegue garantir um jogo entre Flamengo e Vasco em São Januário? Consegue garantir um Vasco e Corinthians, que também é um nível altíssimo de briga entre os torcedores. Por que não consegue levar Flamengo e Vasco? Em 2017 a torcida do Vasco quebrou tudo depois do jogo. E daí? Aconteceu em 2017, agora a gente está em 2025. Deveria garantir sim, o Vasco deveria ter o direito de jogar em São Januário diante do Flamengo. E é engraçado, Vene, o Vene cita o Corinthians, sabe desde quando que a torcida do Corinthians é escoltada? Desde a Dutra.
A polícia militar faz uma escolta à torcida do Corinthians ou de qualquer outro visitante com potencial de violência da Dutra até São Januário. Não seria mais fácil você reunir os 2.000, 3.000 que tem ingresso do Flamengo e fazer a escolta que seja a pé do Maracanã até São Januário? Não daria para acontecer isso? É no mínimo curioso, né? Então fica aí o convite, meus amigos pinças, pessoal do BEP, se quiser contar pra gente, conversar com Pedrosas, canal aqui do SBT Esportivo tá aberto, vocês sabem, são nossos telespectadores, já falei isso várias vezes pra vocês, já escutei em off deles os motivos em que eles alegam em relação a São Januário, e eu acho que mais do que justo para todo mundo, para o torcedor do Vasco, para o Pedrosa que tem suas dúvidas e para vocês que fazem um belo trabalho, vem aqui e a gente conversa sobre isso, vai ser muito, muito valioso para a torcida do Vasco, para a galera que gosta de ir na barreira e para o nosso futebol carioca, né? Para a gente entender e debater esse assunto que é muito delicado. Torcedor vascaíno, chateação total, né? Dessa situação aí do Vasco não poder mandar seu jogo contra Flamengo ou Fluminense, né? Contra ambos os seus rivais carioca dentro da sua casa, né? O Vasco é o único clube aí no futebol da Série A que não pode mandar seus jogos dentro da sua casa nas partidas que é mandante, né? O Vasco tem que ceder esta possibilidade. E eu lembro de uma fala muito grande do senhor Eurico Miranda, que ele falava que o Campeonato Brasileiro é a única competição onde permite equipes que não têm estádio, né, poder jogar na competição, que era para ser uma obrigação ter estádio. Aí vai falar, mas Flamengo e Fluminense tem o Maracanã. Não, é uma licitação onde eles comandam lá, mas o estádio não é próprio dessas equipes. E isso aí é um tremendo absurdo para o futebol brasileiro. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.